Olá, seja bem-vindo, então, seja bem-vinda à nossa terceira e última aula. Nessa sessão, a gente vai conversar um pouquinho sobre os produtos híbridos e suas consequências, de novo, né? Tendo como enfoque principal a ética animal. Então, a gente teve na primeira aula conceitos fundamentais em ética animal e principais correntes. A gente vai resgatar agora, né? Nós falamos das correntes contemporâneas principais, como sendo a linha utilitarista de Peter Singer, que é um utilitarismo com igual consideração de interesses. Utilitarismo tem a ver com o cálculo de maximizar benefícios e minimizar sofrimento, né? E nós também falamos da linha ética dos direitos dos animais de Tom Hagen, que, em princípio, né, considera que não se pode causar danos aos animais, independentemente de qualquer cálculo de consequências, né? A gente vai resgatar esses dois, tópicos. Na segunda aula, nós falamos sobre carne cultivada e os interesses dos animais, e agora a gente vem, então, por uma reflexão, um pouco mais, talvez, complexa, né? Que é a gente pensar nos produtos híbridos. Então, nesse slide de conteúdo, eu já queria comentar com vocês que essa foto é de um indivíduo, de um rebanho de bovinos na Holanda, que participa da cadeia produtiva da carne celular holandesa, né? Esse rebanho onde uma empresa holandesa chamada Mosa Meats, que é uma empresa de carne celular, busca suas células primárias, né? Eu tive o prazer de conhecer o rebanho, né? Então, o conteúdo dessa aula, né, é um pouco sobre o que são essas proteínas alternativas sobre as quais nós estamos falando, né? Além da carne celular, o que mais que está envolvido? Conceito e importância dos produtos híbridos com alguma coisa de previsão de mercado, bem simples, mas importante, bem marcante. E finalizamos então agora, né, que a gente já conversou sobre os principais tópicos desse mini curso, com um fechamento, claro, né, envolvendo reflexão ética. Bom, sobre a definição de proteínas alternativas, não existe uma definição única, né? A definição que nós usamos é aquela que diz que proteínas alternativas são aquelas que são ou simulam produtos de origem animal, mas produzidas de forma alternativa à criação e abate de animais, né? Então, essa é a definição de proteínas alternativas que nós estamos aqui, considerando. E a gente tem, né, uma nova área aí de ensino e de atuação, que é a zootecnia celular ou a agricultura celular, né, que é o conjunto, né, dos novos sistemas alimentares que são, característicos das proteínas alternativas, em especial o cultivo celular e a fermentação, né. Aqui ao lado a gente tem uma representação esquemática, né, então, das proteínas vegetais, as proteínas alternativas são aquelas que são análogas ou que são, de fato, proteínas de origem animal, né? Então, para uma proteína vegetal ser considerada proteína alternativa, ela tem que ter uma forma de apresentação que simule um produto de origem animal, né? Como a gente tem por aqui, por exemplo, aqui, esse hambúrguer representado. Existem três tipos de fermentação que são usados na produção de alimentos, né? Existe a fermentação tradicional, que é aquela que a gente conhece, que faz o iogurte, né? Que faz a cerveja, enfim. E existem os novos tipos de fermentação, né? A fermentação de biomassa, que é uma fermentação que visa usar a própria biomassa produzida como um ingrediente ou até mesmo um produto
análogo aos produtos de origem animal, né? E que a gente tem a representação de peitos de frango, porque é um produto à base de micélio que está sendo lançado aqui no mercado brasileiro, né? Por uma startup aqui da região de Curitiba. E existem os produtos de fermentação da linha fermentação de precisão, né? Que tem a ver aí com produção de proteínas genuinamente de origem animal, via fermentação, utilizando então leveduras como fábricas dessas proteínas específicas. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? E a terceira categoria de proteínas alternativas são aquelas produzidas pelo cultivo de células animais ex vivo, fora do organismo do animal. É claro que tem uma etapa laboratorial, aliás, todos esses produtos, assim como os produtos convencionais de origem animal, são estudados em laboratório, né? Mas essa ideia de chamar a carne cultivada de carne de laboratório é um pouco equivocada, porque no laboratório não se produz alimentos, né? O laboratório trabalha, por definição, com pequenas quantidades para se testar perguntas científicas, né? Estratégias de melhorar, de aprimorar os sistemas. Então, a carne cultivada vai ser produzida no campo, vai ser produzida na indústria com bioreatores de altas capacidades, né, de toneladas, e não num laboratório de pesquisa, né? Então, só um esclarecimento, porque é um nome que a gente escuta e que dá uma ideia bastante equivocada do que se trata, né? Então, falando um pouquinho dos dois sistemas aí mais novos, porque as carnes vegetais e as proteínas alternativas vegetais já estão no mercado, são uma combinação de moléculas vegetais e é algo que a gente já tem uma certa proximidade em termos conceitual, né? Conceituais. As fermentações, da mesma forma, talvez a maior novidade seja a fermentação de precisão. E aí eu vou dar um exemplo, que é um projeto que nós estamos conduzindo para a produção de colágeno de jumento, sem que haja o abate e a venda da pele, para que depois se extraia o colágeno, que é uma demanda muito grande do mercado chinês, né, que inclusive tem causado aí preocupações até com as próprias populações de jumentos no Brasil, né? Devido ao aumento do abate desses animais, para vender sua pele para a China. Então, a gente tem essa proposta que foi financiada pelo governo federal e pelo governo estadual, né? Então, o Departamento de Proteção, Defesa e Direitos Animais do Ministério do Meio Ambiente eh, foi parte proponente desse trabalho. E houve uma contrapartida da Fundação Araucária, que é a Agência de Fomento à Pesquisa aqui do estado do Paraná. E claro que para chegar aqui, né, nessa condução de pesquisa, houve esforço de muita gente, até de ONGs internacionais, como é o exemplo, nesse caso principal, da The Donkey Sanctuary, que teve uma participação também muito importante para essa construção, né? Então, sempre são muito mais pessoas e organizações envolvidas que a gente consegue mencionar, né? Mas fica aqui o reconhecimento de a todos os envolvidos, né? E então, pegando esse exemplo do colágeno de jumentos para falar um pouquinho da fermentação de precisão, né? A gente tem o isolamento do DNA do jumento, a sua inserção num plasmídio, né? Que depois é colocado então dentro. No nosso caso, nós resolvemos trabalhar com uma levedura, né? Que é a Comagatella FAF, anteriormente chamada de Pichia pastoralis. Uma vez esse processo tendo sucesso, na medida em que essa levedura sintetiza suas próprias proteínas, ela sintetiza também o colágeno de jumento, exatamente como ele é codificado no jumento, porque afinal de contas, a parte do DNA que está codificando a produção de colágeno aqui é oriunda do jumento, né? Então, é uma forma de produzir proteínas genuinamente de origem animal, mas num sistema alternativo ao abate dos animais, né?
Depois, claro, essa proteína é purificada para gerar o produto, né? A proteína pura, que se deseja. E quando a gente fala de sistemas de produção celular, aí a gente está tratando de cultivar as células animais in vitro, né? Ou seja, fora do organismo do animal. E esse é um processo que vem sendo representado de várias formas, né? Esse é um esquema bastante simplificado, então acho interessante para mostrar. Começa com os animais, né? No que até um certo momento se pensava ser necessariamente biópsias, mas hoje já se trabalha com métodos alternativos, né, de coleta das células para que não sejam invasivos, né? Nós, por exemplo, estamos trabalhando no Zoocel com células de cordão umbilical, então, não havendo necessidade de biópsia, né? Uma vez obtidas as células primárias, elas são colocadas, então, para manutenção e reprodução em meios apropriados, né, e condições ambientais apropriadas. E uma vez que elas estejam adaptadas, né, algumas sobrevivem, outras não. Então, essas que se adaptam à vida fora do organismo são multiplicadas e são de preferência, né, reservadas aí num banco de células, ou seja, são mantidas congeladas para que a gente não precise sempre voltar ao animal. Então a gente usa uma fração, congela outra, depois a gente descongela e congela mais uma alíquota e assim por diante. Então a gente vai mantendo essas células viáveis e prontas para serem usadas, né? Aí, entrando no ciclo produtivo, que pode envolver mais de um bioreator, na verdade, envolve geralmente pelo menos dois, né? Você precisa de um ambiente para promover o crescimento dessas células, a multiplicação das células, e depois você precisa de um ambiente para que essas células se diferenciem, né, no tecido que você deseja, que pode ser, por exemplo, um tecido muscular e um tecido adiposo, ou seja, produzindo a parte proteica da carne e produzindo também a parte da gordura da carne. E aí há diferentes formas, né, de finalização desses produtos. Tanto como um produto não estruturado, como é o caso, por exemplo, de um hambúrguer, ou dos embutidos todos, né, linguiça, salsicha, assim por diante, ou em um produto estruturado, né, um corte cárneo, né, que daí vai depender de alguns processos adicionais, né, ou por meio da oferta de estruturas de suporte já dentro do bioreator para que as células cresçam já com um formato 3D específico desejado, né? Ou também a gente pode ter essa finalização do produto via impressão 3D, que vem sendo testado em alguns grupos também de pesquisa. Bom, então, a partir disso, o que são os produtos híbridos, que é o tópico da nossa aula, né? Os produtos híbridos são aqueles que contêm, né, partes de seus componentes oriundas de diferentes sistemas produtivos, né? Então, por exemplo, eu posso ter uma linguiça vegetal, dessas que a gente já tem no mercado, que pode receber um pequeno percentual de células adiposas, de tecido adiposo de suíno cultivado, né? E com isso vai ter, com certeza, suas características sensoriais, né, muito mais próximas de uma linguiça suína, como conhecida, né, oriunda da produção convencional. Então, seria um elemento saborizante. Da mesma forma, eu posso ter o contrário, eu posso ter uma proteína de origem animal, né, a partir de células musculares cultivadas in vitro, ou em bioreatores, né? Melhor dizendo, e eu posso ter gordura vegetal, ao invés de adicionar tecido adiposo animal. Se eu quiser, por exemplo, ter uma carne que atenda pessoas que não podem ingerir, não desejam ou não devem ingerir altas quantidades de colesterol, que é
um produto do metabolismo animal, bastante presente na gordura, né? Então, substituindo essa gordura animal por uma gordura vegetal, eu teria uma carne, teoricamente, com menor teor de colesterol, mas uma carne ainda assim com a proteína oriunda do DNA dos porcos, né? E assim por diante. Eu posso ter, por exemplo, uma estrutura de suporte para fazer cortes cárneos que seja produzida a partir de fermentação de biomassa, a partir de fibras oriundas de fungos, por exemplo, né? De organismos que são fermentados, né? Isso então compõe aí uma gama de possibilidades. Eu, inclusive, posso ter, claro, elementos dos três novos sistemas de produção para contribuir com um determinado produto final que seja desejável, né? A gente não falou muito sobre perspectivas ambientais, porque o nosso tópico é ética animal, né? Mas aqui eu queria trazer porque esse é mais um motivo importante para se pensar os produtos híbridos, porque se tem já conhecimento de que ambientalmente, aqui tem alguns itens, né? Esse é um dos muitos relatórios ambientais que fazem previsões sobre carne celular, que aqui está representada como CM, né? Aqui são as carnes vegetais, né? E vários indicadores aqui de impacto, como aquecimento global, uso de terra, né? Entre outros. Então, tudo que está em verde aqui é porque representa um uso altamente eficiente, uma proteção ambiental nesses sistemas produtivos, né? Como a gente sabe, os sistemas que são vegetais, né? Eles são menos impactantes para o meio ambiente. E aí nós temos os sistemas convencionais, aqui bovinos, né, de bovino de carne, bovino de leite, produção suína, produção de frangos, comparados com a carne cultivada. Aqui o 100% é a carne cultivada, empregando sistemas sustentáveis de energia, e aqui é a carne cultivada empregando sistemas de energia que são atualmente mais comuns, tá? E a gente tem como um dos problemas a serem melhorados nas carnes cultivadas o consumo de energia, né? Por isso esse impacto aqui grande se a energia não for de fontes renováveis e sustentáveis, né? Mas o que a gente pode ver aqui, então, que o pior aqui em termos ambientais são as carnes convencionais de bovinos, né, e leite, né, passando aí por produtos que têm um impacto mais intermediário e os mais benéficos, que são os produtos de origem vegetal. Então, nesse sentido, um híbrido também traz perspectivas interessantes do ponto de vista ambiental, né? Porque a utilização de uma certa proporção de elementos, de componentes de origem vegetal, atenua a pegada ambiental dos outros sistemas produtivos, né? E assim, se a gente pensar em previsão de futuro, a gente na aula passada falou, desde a primeira aula vem falando de previsões de futuro e como elas são incertas e como é difícil é, a gente imaginar qual vai ser esse futuro, porque ele ainda depende de muitas escolhas, né? Parece que aqui a situação é um pouco mais clara, parece que os produtos híbridos realmente são o futuro, né? Com tantas opções, é bem difícil imaginar que os desenvolvedores de produtos vão se ater a ficar estritamente em um único tipo de sistema produtivo, né? É provável que vantagens diferentes venham a partir da combinação desses sistemas, né? E um fato do mundo real, né, que nos dá também um pouco de certeza nessa afirmação é olhar o movimento da indústria de alimentos já estabelecida, né? Então, a gente viu, por exemplo, o percurso do Centro de Inovação da JBS, que começa como uma proposta de ser um centro de carne celular há alguns anos atrás, e que hoje se denomina
um centro de biotecnologia avançada para desenvolver superproteínas, né? Então vejam que nessa transição de terminologia já existe uma indicação de uma abertura, né, em que não se deseja dizer qual é essa proteína, de qual origem ela é, não se deseja, não por ocultar nada, não, mas porque se deseja uma amplitude para que se possa usar a criatividade para, né, então, criar esses produtos híbridos. Então, aí tem várias decisões, né, que à medida em que são feitas, vão, moldando o futuro. E que muitas vezes, infelizmente, estão sendo tomadas com pouco conhecimento de causa, né? Ninguém tem muito conhecimento de causa ainda, porque tem muita coisa para ser desenvolvida, mas nem o conhecimento que já existe às vezes é levado em consideração, né? Então, a gente está vendo movimentos aí no Brasil que repetem movimentos já realizados por outros países, né? Por exemplo, esse movimento para tentar controlar a terminologia que vai ser usada para designar esses produtos, né? Isso já foi visto, já foi discutido em outros países. E o que vai sendo decidido vai abrindo horizontes ou fechando portas, como a gente pode ver, por exemplo, no caso da Holanda, em que existe um enorme investimento do governo para fomentar o desenvolvimento das proteínas alternativas, e no caso da Itália, em que esse tipo de lei foi é, aprovado e publicado, né? Está vigente, e isso acaba impedindo, então, o desenvolvimento de uma indústria local, né? Porque esse tipo de proibição não vai mudar o fato de que no mundo, em termos globais, as proteínas alternativas vão crescer, né? Então são decisões que talvez merecessem um pouquinho mais de reflexão, né? E aí vem uma questão que é impossível não pensar, né? Quando a gente fala em produtos híbridos, existe uma decisão que tem um porte bem relevante quando a gente pensa em ética animal, né? E a pergunta é: será que os produtos híbridos, dentro do conceito das proteínas alternativas e dos novos sistemas alimentares, eles aceitam, né, a definição aceita o uso de produtos oriundos da produção convencional? Em outras palavras, devemos misturar carne celular, carne vegetal com carne convencional? Bom, a pergunta é complexa, né? A gente fez agora, submeteu um capítulo de livro, esse livro deve sair em junho desse ano, né? E dedicamos um bom tempo de reflexão sobre isso. E a gente entendeu que existem dois tipos de pensamento com relação a produtos híbridos, né? Existe um pensamento sobre híbridos que está representado aqui na letra A, em verde, em que não cabe a utilização de produtos oriundos dos sistemas convencionais, com criação e matança de animais, né? Numa compreensão de que se está gerando todo esse movimento das proteínas alternativas, justamente para existir alternativas que não causem sofrimento e matança de animais. Então, seria uma visão que nós chamamos aqui de absolutista, né? E existe uma outra visão que está representada aqui no esquema no lado B, que é esse esquema em azul, que é uma perspectiva em que alguns itens da produção animal convencional podem sim ser usados se eles forem de alguma forma acelerar o desenvolvimento da indústria das proteínas alternativas. Então, são duas visões
que mais ou menos se alinham com o que a gente vinha falando das correntes éticas atuais na área da reflexão sobre animais, né? Em que a gente tem uma forma de ver que tenta olhar as consequências, né, e tomar as melhores decisões para obter boas consequências, e uma forma mais purista, digamos assim, em que, por princípio, não se deve usar, né, aqui os produtos oriundos da produção convencional, né? Então, esse seria um pouco próximo aqui da corrente ética dos direitos animais de Tom Hegel, e aqui no lado B, talvez mais eh, uma visão mais consequencialista do tipo de utilitarismo, né, no sentido de pesar as consequências para daí tomar a decisão, né? Então, como que são esses raciocínios? Quando a gente pensa, tenta entender a visão de quem acha que não se deve aceitar nenhum tipo de produto de origem animal convencional nos híbridos das novas cadeias, né? Isso tem a ver com a ideia de produtos livres de exploração animal. Então, se eu desejo ter um produto para venda para o consumidor final que possa ser considerado livre de exploração animal, eu não posso ter insumos que venham da exploração animal, né, na produção convencional. Uma outra questão aqui é que se não se permite a mistura com os produtos convencionais, a inovação vai acontecer de uma maneira mais completa, porque a busca para alternativas vai ser em todas as fases necessárias para todos os insumos necessários. Então, isso favorece essa recusa da mistura de híbridos, ah, com produtos de origem convencional. Isso estimula a inovação científica no sentido de abolir a exploração animal, né? E tem uma terceira questão aqui, que é, se você não tem produtos de origem animal convencional, existe muito mais facilidade de transparência com o consumidor final, né? Porque uma questão realmente complexa, muito além daquela discussão que a gente viu, né, na câmera, no slide anterior, que é uma discussão se pode ou não pode chamar de leite ou carne, muito mais complexo do que isso é como fazer o consumidor final entender o que ele está comprando num cenário em que você vai ter vários sistemas produtivos compondo o mesmo produto final, né? Então, uma um dos pontos aqui também trazidos como argumentação a favor de se proibir a inclusão de produtos de origem convencional nos híbridos é que vai ser muito mais fácil para o consumidor final entender o que ele está comprando quando ele olhar um rótulo de produtos alternativos, né? Isso tem a ver também com a aceitação social, que tem a ver com a confiança, né, do consumidor em relação aos rótulos. Já do lado aqui de um pensamento mais pragmático, talvez, né, relacionado à mistura de ingredientes ou partes, né, do produto final serem oriundas de produtos da produção animal convencional, a gente tem algumas reflexões também, né? Então, o que se pensa aqui é que, ao incluir algum grau, né, alguma participação de produtos da produção convencional, a chegada desses produtos híbridos no mercado vai ser mais rápida, porque essa produção já está estabelecida, né? E ao substituir, então, uma parte dessa produção convencional por produtos alternativos, né, pela sua composição nos produtos que são vendidos ao consumidor, talvez haja uma redução mais imediata do sofrimento animal, né? Porque você está inserindo proteínas alternativas nos produtos convencionais, vamos pensar dessa forma, né? Nessa linha argumentativa aqui. Uma outra
questão que aparece, né, é que ao usar insumos dos processos, insumos da produção convencional nos processos produtivos, a gente tem uma desvantagem, porque esses processos produtivos das proteínas alternativas, eles acabam tendo uma dependência intrínseca da produção animal, né? Que é algo que não seria tão interessante de acontecer, né? Aqui é, por exemplo, se eu tiver um dos ingredientes do meu meio de cultivo vem da produção animal convencional. Se isso acontecer, essa produção, apesar de lá no final o produto poder ser rotulado como um produto alternativo, na verdade ele não teve uma mistura, né? Ele não é um híbrido lá no final, mas aqui durante o processo produtivo houve o uso de insumos da produção animal convencional, né? E uma terceira questão aqui é que a mistura é, do produto de origem convencional, que é um produto que está pronto, que tem séculos de pesquisa, né, em cima, uma indústria consolidada, né? Isso pode acelerar a viabilidade dos novos produtos, né? E tem o outro lado que nessa mistura lá no final da linha de produção, a gente vai ter sempre o produto de origem convencional presente nos novos produtos, né? Então, é uma reflexão bastante complexa, poderíamos dizer, né? E aí eu vou fazer essa aula um pouquinho mais curta que as outras anteriores, porque eu queria pedir uma contribuição de vocês nessa discussão. Já que essa discussão, ela é uma discussão do momento atual, né? Não tem uma resposta certa, uma resposta errada, mas certamente os caminhos que nós escolhermos vão afetar os desenvolvimentos futuros, né? Então, eu deixo aqui esse link e espero que durante a disponibilização dessas aulas para vocês, de alguma forma, possa enviar o link para vocês de uma maneira fácil para vocês clicarem e responderem, né? E gostaria muito de saber a opinião de vocês, não só sobre a questão dos híbridos comportarem ou não os produtos convencionais, né? Mas também tem algumas perguntas sobre essas três aulas em si, para eu ter um retorno, né? E poder me sentir um pouco mais perto de vocês, né? Do ponto de vista da ética animal, né? A última reflexão, então, que eu gostaria de fazer é que se a gente quiser, sempre que a gente quiser tomar uma decisão que seja refinada do ponto de vista da ética animal, a gente deve incorporar no nosso pensamento, deve considerar, né, a posição dos animais envolvidos e como eles responderiam se fossem ouvidos, né? O que de fato os desejos que os animais têm de poder ter uma vida longa e de poder florescer nas suas capacidades, como esses desejos seriam satisfeitos da melhor forma possível, com qual decisão. Então, eu deixo vocês com esse olhar, né? E queria agradecer mais uma vez o convite muito especial que eu recebi do Luciano Paulino, da Embrapa, para estar aqui com vocês, então, nesse sétimo Congresso Digital de Nanobiotecnologia e Bioengenharia. Aqui está o meu e-mail. Fiquem muito à vontade de mandar um oi, de fazer alguma pergunta, alguma sugestão, algum comentário. Eu vou estar sempre interessada em saber. Muito obrigada e espero que tenhamos oportunidade de uma interação mais direta
logo após, então, cada uma dessas aulas. Se não, fica também o convite para me mandarem um e-mail. Muito obrigada.